Agora é hora de falar do esporte. Cadê o hino do esporte? Ó, Mário Júnior. Agora. Tiago fica ali esperando o vai, não vai. Aí, Mário, na hora do... Existe isso. Canta o hino, Mário. Solta o grito. Eu sei mais do que o presidente, viu? Ele não sabe gritar o casar. Mas você sabe, vai. Sei. Mostra aí. Pelo esporte nada! Tudo! Pelo esporte nada! Tudo! Então como é? Como vai ser? E para sempre será! Casar! Que isso? Tá vendo que eu sei? Você tá de parabéns, Mário Júnior. Existe isso. Você já pode ser, inclusive, convidado lá pelo esporte para fazer esse grito de guerra lá antes de a bola rolar, no intervalo do jogo. Já pode receber esse convite. Já mostrou que sabe, tá afinado. Só que aí no controle... Teve um tricolor aqui que gritou, Entraram uns ruídos aí, viu, Mário? É verdade. O esporte entra em campo hoje à noite. Jogo pela Copa do Nordeste já classificado, né? Mas tá brigando aí pela primeira posição. E vai enfrentar o líder, que é o Vitória, pelo Grupo A. Veja aí. O esporte volta a campo logo mais pela Copa do Nordeste. Em Salvador, no Barradão, o Leão da Ilha terá pela frente outro rubro-negro, o Vitória. No torneio regional, o esporte lidera o Grupo A, com 12 pontos. São 4 vitórias e 1 derrota. O adversário vem logo na sequência com 11 pontos. Portanto, o confronto de logo mais vale a primeira colocação do grupo. É uma reta final importante, né? A gente sempre, desde o começo da competição, a gente entrou com a cabeça focada em ser primeiro do grupo, com a cabeça focada em classificar primeiramente, mas também de dar o nosso melhor, né? De ser o primeiro do grupo. Então essa reta final aí vai ser bem importante para que a gente possa consolidar. É um jogo que são 2 jogos difíceis aí, né? O Vitória na casa deles, como a gente sabe, é um clássico regional, então a gente precisa estar focado para que a gente possa vir aqui em Salvador e buscar esses 3 pontos. E o segundo jogo, que é o último, que é os 2 jogos que faltam, é contra o Altos, né? Que é um time que já tirou pontos aí de grandes equipes, então a gente precisa estar ligado, precisa estar focado para que a gente possa dar o máximo nessa competição. E nosso objetivo é acabar em primeiro lugar. O elenco do esporte teve preparação curta até o jogo de hoje, após o clássico diante do Santa Cruz no sábado. Ontem, em Pituaçu, a equipe finalizou a preparação para enfrentar o Vitória. Eu acho que a gente tá bem acostumado assim, a jogar a cada 3 dias, a cada 4 dias assim no máximo. Só com exceção da semana passada, que a gente teve uma semana que foi aberta, que foi longa, que não teve jogo ali no meio de semana, mas com exceção disso a gente tem se preparado muitas vezes nas sessões de recuperação, de fisioterapia, e ali a gente consegue ajustar algumas coisas que estão faltando, alguns erros que cometemos no outro jogo, para que a gente não cometa nesse próximo. Chico projeta jogo difícil em Salvador. O Vitória vem de 2 derrotas consecutivas para a Náutico pela Copa do Brasil e também diante do rival Bahia, na final do Campeonato Baiano. É um clássico que é bem importante a gente estar bem preparado. A gente sabe da qualidade da equipe do Vitória. A gente sabe que é um clássico regional, a gente sabe como é difícil aqui jogar na casa deles, mas a gente tem se preparado para isso. Eu acho que cada dia mais a gente vem entrosando, a gente vem formando uma força desse grupo que a gente tem se preparado para todos os jogos, e esse vai ser mais um jogo importante que a gente tem que entrar focado para que a gente possa sair com os 3 pontos. Tá aí o zagueiro Chico, né, que é um dos destaques do esporte, foi na Série B do ano passado, foi importante a chegada dele para dar estabilidade à defesa rubro-negra, e começou bem aí o ano de 2025, titular ao lado do português João Silva. Aproveitando em escalação, falando de escalação, vamos ver aqui a provável escalação do esporte para o jogo de hoje. Tá aí, ó, Kaique, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús. Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Carlos Alberto, Lene Lobato e Gonçalo Paciência, time do técnico Pepa.
O Paulo, imagino que daqui a pouquinho vai tratar um pouco mais aí em detalhes dessa escalação do esporte para o jogo de hoje. Vamos aproveitar então fazer esse contato já com o Paulo de Tarso, nosso repórter. A equipe do Jogo Aberto Pernambuco está na Ilha do Retiro e agora tem as informações atualizadas, dia de jogo. O jogo é em Salvador, mas a gente está com a equipe na ilha para trazer o clima, né, o ambiente. E Paulo de Tarso está aqui com a gente para falar agora, trazendo detalhes e informações, está dentro da Ilha do Retiro, está aí, ó. Paulo de Tarso na sua tela e com as informações do esporte. O Leão da Ilha que encara o Leão da Barra. Muito boa tarde, bem-vindo, Paulo de Tarso. É isso, Rembrandt. Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o programa Jogo Aberto Pernambuco. De fato, vai acontecer esse duelo de leões logo mais em Salvador pela Copa do Nordeste, mas temos um assunto não menos importante que tem chamado a atenção e que vai fazer o torcedor se acostumar com isso, que é biometria nos estádios de futebol aqui em Pernambuco. No Santa Cruz há essa preocupação, no Náutico e também no Sport. Para quem frequentou a ilha nos últimos jogos, Sport e RB e também diante do Santa Cruz, percebeu que muitas câmeras foram instaladas no estádio. A segurança está à disposição do torcedor e o clube também tem que se proteger. Está todo mundo sendo filmado nesse momento. E o Sport, preocupado com toda essa situação, lançou um mutirão da biometria facial. Muito importante para educar o torcedor também. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui Roberto Amorim, que trabalha aqui no Esporte, é o gerente administrativo do Clube Rubro-Negro, que vai falar sobre o assunto, uma pessoa indicada para falar sobre essa campanha, esse mutirão, porque o Esporte, Roberto, tem que se preparar para receber bem o torcedor e claro que o torcedor também tem que se educar para frequentar o estádio. Explica primeiramente como é que está funcionando essa campanha e por que o Sport precisou dar esse passo importante, a tecnologia, estádio sendo filmado e o torcedor também, né, Roberto? Boa tarde. Isso, boa tarde Rembrandt, boa tarde à torcida rubro-negra e demais amigos do programa. É como você disse, a gente precisou dar esse passo à frente em relação à segurança nos estados de Pernambuco. Tivemos aí várias audiências com o Ministério Público Federal, junto com a Secretaria de Defesa Social, junto com os outros órgãos competentes e demos as mãos, todos nós, e sabíamos que o problema da violência era um problema de todos, e não só dos clubes. Então, e a partir daí nós, através de várias reuniões, nós assinamos um ataque, né? Que esse ataque rezava que os clubes teriam um período, né, para se adaptar ao reconhecimento facial, à biometria facial. Então a gente saiu na frente, né, nesse primeiro momento, a gente estava se preparando já desde o ano passado, a gente já tinha todo o maquinário, todo o equipamento já comprado desde o ano passado, e com esses eventos que aconteceram de violência recentemente, fez com que a gente acelerasse esse processo. Né? A gente está na frente e já começamos, como você bem falou, nos jogos anteriores. Nós temos hoje já são 44.500 cadastros faciais. Temos um objetivo aí de até o final do mês a gente bater 70, 80 mil cadastros faciais. Para isso, a gente promoveu nesses 3 dias, hoje, amanhã e sexta, que precede o jogo de sábado, né? Que não é aqui, mas a gente aproveitou esse ato para poder fazer esse mutirão. Nós estamos com a Secretaria Social funcionando e temos os shoppings Tacaruna, Guararapes e Shopping Recife. Nós temos lá pessoas nas lojas da PST prontas para receber o sócio, receber o torcedor rubro-negro, para orientá-lo de como ele fazer essa biometria. Porque a gente ainda sente, nesse tempo que a gente está trabalhando com isso, que algumas pessoas têm dificuldade com tecnologia, às vezes o celular, uma pessoa de mais idade, né, que não tem aquela habilidade que um mais jovem tem hoje em dia. Então, ele está tendo essa dificuldade, então a gente está abrindo esse espaço fora do clube, além da secretaria, para desafogar um pouco a Secretaria Social, nesses 3 shoppings. Temos um pessoal de apoio lá para fazer junto com a pessoa que tiver alguma dúvida para inserir sua biometria facial na hora lá junto com a nossa funcionária que está lá de pronto atendimento. Você falava em off, Roberto, que o torcedor está sendo filmado. Então, o que é que essa câmera detecta no dia do jogo? Então, são 2 coisas distintas. Primeiro, a gente tem a biometria facial,
que a gente, desde a entrada do estádio, a gente já consegue monitorar todo mundo que entra no estádio, e a gente já está em processo de integração com a Secretaria de Defesa Social, né, do Estado, para que a gente tenha o mesmo cadastro, para quando identificar na catraca nossa a entrada de algum um fugitivo, presidiário, com tornozeleira, alguma situação desse tipo, já esteja integrado com a SDS para poder a polícia agir. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente estava investindo também internamente no clube, além dessa biometria facial, a gente está num projeto de implantação de... não sei se vocês observaram na Ilha do Retiro aqui nos últimos jogos, é uma parceria com a empresa Liderança, que ela são uns totens, né, uns postezinhos, cada postezinho desse com 3 câmeras. Essas câmeras são câmeras inteligentes, com inteligência artificial. A gente consegue programá-las para determinadas situações. Por exemplo, um determinado torcedor com um tipo de camisa que ele entrar. Então a gente programar para quando a câmera enxergar aquela camisa, ela vai identificar a segurança e a segurança vai agir. Por exemplo, um movimento de um torcedor jogando alguma coisa, fazendo um movimento da mão, jogando alguma coisa dentro do gramado. Ela já capta essa mensagem desse movimento através da inteligência artificial e a gente torna com isso o estádio mais seguro, 100% monitorado e com eficiência na agilidade da gente identificar rapidamente, porque você sabe que quando um objeto é atirado dentro do campo, o clube é penalizado. Então, a única maneira do clube não ser penalizado é a gente identificar o infrator na mesma hora e encaminhá-lo para a delegacia. Então, através disso, nos últimos jogos, a gente já conseguiu identificar, levou as pessoas envolvidas para a delegacia e apresenta a documentação toda nos órgãos competentes, para poder livrar o clube de qualquer penalidade. Ok, Roberto, muito boa a sua explicação. Vou devolver para o estúdio. Daqui a pouco eu volto, Rembrandt, ainda em cima do Jogo do Esporte. Logo mais tem duelo de rubro-negros em Salvador, lá no Manuel Barradas. Alô, Rembrandt, segue contigo por aí. Valeu, Paulo de Tarso, um abraço também aí para o Roberto Amorim, obrigado pelas explicações, muito importante as explicações aí para o torcedor do esporte, né, que está se preparando para não ter nenhum problema no acesso à Ilha do Retiro com este cadastro, com essa biometria facial. Que bom que está descentralizado, né, tem gente nos shoppings também para orientar o torcedor rubro-negro. E agora, aqui no Jogo Aberto Pernambuco, a gente fala do adversário do esporte também, viu? Há 2 jogos sem vencer, o rubro-negro baiano quer retomar o caminho das vitórias contra o esporte, será? Veja aí. Fala, Rembrandt, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Bom, o Vitória vive um momento, por incrível que pareça, não tão bom assim. Por que, por incrível que pareça? O Vitória vinha de uma sequência de 22 jogos sem perder. Era considerada aí a segunda maior sequência da história do clube, sequência positiva da história do clube. Até aquele confronto que a gente está lembrado, confronto recente no último dia 12 de março, contra o Náutico pela Copa do Brasil. O Timbu venceu por 2-0 e aí quebrou essa invencibilidade do Vitória. Além disso, o Vitória foi eliminado também da Copa do Brasil. Logo depois, o Vitória teve um outro compromisso. Primeiro jogo da final, né, do Campeonato Baiano contra o Vitória no último final de semana, perdeu também, mesmo placar, 2-0. Ou seja, de 22 jogos de invencibilidade, agora o Vitória está a 2 partidas sem saber o que é vencer. E claro, né, que o elenco e o técnico Thiago Carpini quer dar uma resposta hoje contra o Leão da Ilha do Retiro. Com relação à Copa do Nordeste, o Vitória é o vice-líder do Grupo A. Um empate hoje já garante classificação para a equipe baiana. Porém, o pensamento é totalmente diferente. O Vitória quer vencer até para chegar motivado, além de garantir classificação, né, para a próxima fase da Copa do Nordeste, quer chegar motivado também na final do Campeonato Baiano, no segundo jogo contra o Bahia. Então, a vitória é o que interessa
para o elenco baiano, rubro-negro baiano. Provável escalação do Vitória para hoje à noite. Lucas Arcanjo no gol, aí tem o Raul Cáceres na direita, o Neres, ex-zagueiro do Santa Cruz, Lucas e o Jamerson fechando ali a lateral esquerda. Meio de campo, o Ronald, né, que vai falar daqui a pouquinho com a gente, o William Oliveira e o Wellington Rato mais centralizado. No ataque, Gustavo Mosquito, Fabrício e o Janderson, que é o jogador de referência. Esse é o provável time do técnico Thiago Carpini. Vamos ouvir então rapidinho aqui no Jogo Aberto o volante Ronald. Ele fala, né, sobre esse jogo de hoje, como é que está a questão psicológica, como é que está essa equipe para encarar o Sport depois de 2 duelos, 2 derrotas seguidas. Vamos ouvir. Precisamos virar a chave agora. Fizemos uma grande competição até agora, tanto da Copa do Nordeste quanto no Campeonato Estadual. Vencemos mais do que perdemos. É continuar o trabalho, dar sequência a tudo que vem sendo pedido a gente, que eu tenho certeza que vamos sair com resultado positivo. Tá então, Rembrandt, finalizando aqui as informações do Vitória. Logo mais, então, Clássico do Nordeste, e amanhã a gente traz todos os detalhes aqui no Jogo Aberto. Voltamos ao estúdio com você. Valeu, Rafael Araújo com as informações do Vitória, adversário do Sport desta noite. Adversário comandado pelo Thiago Carpini, que enfrenta o Sport, que é comandado pelo Pepa. E agora tem mais um trechinho do papo exclusivo que a gente teve com o técnico do Sport, falando sobre esse jogo de hoje, né? A partida de hoje que é tão importante para o Leão da Ilha do Retiro também. Para a Copa do Nordeste agora, o objetivo é a primeira posição, né? Terminar em primeiro lugar no grupo para ter uma vantagem mais à frente. E esse adversário desta quarta-feira, o Vitória, que vem de 2 derrotas importantes. Sim, olha, vem de 2 derrotas, mas isso aí está. Para nós, nós não estamos a ver isso como uma vantagem ou como uma fragilidade. Querem reagir, como é óbvio, vão jogar em casa, querem reagir forte àquilo que aconteceu, querem reagir forte à eliminação na Copa do Brasil, em casa, contra o Náutico, querem reagir à derrota na final do estadual, que perderam agora o jogo fora, ou seja, é natural as equipas terem, às vezes, oscilações, ou um momento ou outro, é futebol. Há sempre 3 resultados possíveis. Agora, nós, mais do que aquilo que se passa na casa dos outros, nós temos é que olhar para nós e temos o objetivo bem claro, queremos ir fazer um grande jogo e queremos ganhar o jogo. Não garantimos o primeiro, mas queremos dar esse passo muito importante para depois decidirmos em casa com o Altos o primeiro lugar, que para nós ficar em primeiro é importante. Aí mais um trechinho aí desse papo muito legal, tem muito assunto, rendeu muito esse papo com o técnico do Sport, o Pepa. Vamos ver aqui o palpite da galera do Jogo Aberto Pernambuco, os desentendidos. Doutor! É o Rei Leão, é? Tô fora. Bom, os dois são leões, né? Tem leões como mascotes. Mas que leão é esse? Dá pra gente saber, Mário? Você tá parecendo o Mágico de Oz isso aí, eu tô fora. É? Né? Tá certo, meu irmão. Vamos ao palpite aqui. Que coisa é essa? Olha aí, o Leão, Mário Júnior. Que palpite é? 8-8. Coitado dos narradores que forem transmitir o jogo de hoje, hein? 8-8 aqui é o palpite de Mário. Mas ficou bonito em cima do muro, hein, Mário Júnior? 8-8. Tô fora. Zé do Carmo, 2-1 pro Sport. Rafael Araújo, 2-2. Rembrandt, 1-0 Sport. Erilson, 2-1 Sport. Duda não acredita no Sport, tá 1-1 o placar dela. Ramon Carvalho também 1-1. Gabi, 2-1 Sport. Paulo de Tarso, 1-0 pro Sport. Olha que coisa bonita, né, esse Mário Júnior? Doutor! É isso. Vamos voltar a falar com Paulo de Tarso, mais uma vez contato direto lá para a Ilha do Retiro. Paulo de Tarso agora com as informações do time, né, para o jogo de hoje, para esse esquema de jogo contra o Vitória. O Vitória que perdeu semana passada para o Náutico, hoje encara o Sport, no meio teve o Bahia, tem Bahia no fim de semana também, mas vamos lá com o Sport, Paulo. Exatamente, Rembrandt. Importante falar também sobre a questão da biometria facial, porque uma informação que me chegou aqui, né, até para reforçar para o torcedor, é porque quem já está no cadastro
da biometria facial está concorrendo a camisas oficiais do esporte autografadas. Então é importante para o torcedor já se programar e até se motivar, né? Se mobilizar para isso, e também concorre a camisa do clube. Falando sobre o jogo, o esporte está em Salvador, motivado pela sequência de vitórias, venceu o CRB, venceu o Santa Cruz na Ilha, venceu o Santa Cruz no Arruda, e o técnico Pepa tem dado sequência à escalação. Será que o técnico Pepa hoje vai repetir o time ou vai fazer alguma mudança pontual? Porque o Sport vai enfrentar o Retrô no final de semana, na final do Pernambucano, na Arena de Pernambuco. Será que o técnico Pepa vai realizar alguma situação pontual? O Duca Heróis ainda não jogou, ainda não teve minutagem no time. Será que o Duca Heróis pode ganhar chance no meio-campo? Na lateral, alguma situação pode acontecer? Ou no ataque? Vamos ver como é que fica a situação, se o Pepa vai realizar alguma mudança pontual ou se vai dar essa sequência ao time que ele vem fazendo nos últimos jogos pelo Pernambucano e também pela Copa do Nordeste. Falando ainda sobre o esporte, esse momento do clube positivo, o esporte que daqui a pouco vai começar a campanha do Campeonato Brasileiro, o esporte ganhou um destaque nacional no jornal A Bola, de Portugal. Porque existe uma legião de portugueses. O Sport tem o técnico Pepa, a comissão portuguesa, tem o Sérgio Oliveira no meio-campo, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, jogou Champions League e não faz muito tempo isso. Gonçalo Paciência no ataque também tá nessa sequência de estrangeiros do elenco do esporte, como também o português na zaga, o João Silva. Então, uma legião de estrangeiros, sobretudo de portugueses. Então, a Bola de Portugal deu essa menção ao Sport Clube do Recife. Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, o Sport teve a sua estreia antecipada do próximo dia 30 para o dia 29 no Morumbi, diante do São Paulo. Rembrandt. Muito bem, tá aí o destaque, né, que o Sport ganhou, com reportagem em 2 páginas do jornal A Bola, um dos mais importantes, né, da Europa, né, não só de Portugal, como também da Europa. Muito importante aí esse destaque, e tem mesmo que acompanhar, né? Tem o técnico português, tem os jogadores que foram citados pelo Paulo de Tarso. É o Sport, né, na crista da onda, fortalecendo ainda mais a sua marca internacional. Valeu, Paulo de Tarso, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Portanto, é hoje à noite, esse duelo entre Sport e Vitória, Vitória e Sport, duelo nordestino, rubro-negro, de 2 times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do esporte? Hora de falar do esporte, porque os Leões da Base golearam o Céu. Mário Júnior está sempre atento. Traduza pra gente aí, o que significa Céu AL, Céu de Alagoas. Centro Esportivo Olhudaguense. É um time de Alagoas. Olha aí, tem o time de Alagoas. O Mário Júnior está sempre atento, rapaz. E foi esse time que, pela Copa do Brasil Sub-17, o Leão goleou. Veja como foi. O Sport venceu fácil o Céu de Alagoas pela Copa do Brasil Sub-17. Na Ilha do Retiro, ontem à tarde, os Leões da Base fizeram 4-1 sobre os alagoanos, pelas oitavas de final da competição. Thales de cabeça fez 1-0 para os rubro-negros. Marco Polo ampliou, 2-0 Leões da Base. João Henrique marcou mais um para o Sport. Que golaço! 3-0 na Ilha, isso no primeiro tempo. Estamos na segunda etapa e o Céu diminuiu com Vitor Cauã, marcando de cabeça. Em tarde inspirada, João Henrique ampliou para o Sport, 4-1. Fim de papo, 4 para o Sport, 1 para o Céu. Boa vantagem rubro-negra para o jogo da volta, marcado para a próxima terça em Alagoas, pela Copa do Brasil Sub-17.